Quando nós levamos a palavra de Deus para uma pessoa, nós testificamos daquilo que transformou a nossa vida. Outrora, nós andávamos também sem o conhecimento daquilo que é Deus. Nós não tínhamos o propósito de vida. Aquilo que nós entendíamos como vida era somente o momento de que nós estávamos aqui neste mundo. Mas veio a mensagem de Deus para nós, dando para nós a certeza que existe algo além daquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus, ela veio para nos transformar, para nos mostrar que, além daquilo que nos é trazido, existe algo a mais que nós, como seres humanos, nós precisamos apreciar. E isto vem da palavra de Deus. Eu vou mostrar para você um vídeo de uma pessoa que ela simplesmente ignora a palavra de Deus, dizendo logo já que a palavra de Deus é um livro que ele não lê porque não é inspirado por Deus, dando a entender que os livros que ele lê é inspirado. Inspirado por quem? Se não é por Deus, é inspirado pelos homens. Por isto que nós levamos a palavra de Deus e muitas pessoas recusam ouvir a palavra de Deus. Já de início, vem-se a crítica, porque elas não sabem daquilo que nós estamos apresentando para elas. Veja este vídeo e observe que este rapaz, a qual eu vou trazer para você o vídeo, é uma pessoa que está totalmente equivocada daquilo que ele acredita, porque simplesmente ele já faz a crítica antes mesmo de receber a mensagem. Veja. Eu não leio a Bíblia, porque para mim a Bíblia é um livro qualquer, não há nenhuma inspiração divina. Tá bom, agora cita um livro que tenha inspiração divina, que foi inspirado por Deus. Cita um livro. Não tem nenhum. Não tem livro inspirado por Deus. Veja, a princípio ele disse que a Bíblia ele não lê, porque não é um livro inspirado por Deus. Ou seja, a crítica já está pronta. Infelizmente, é assim que acontece. Quando nós vamos levar a mensagem de Deus para uma pessoa, a crítica já está dentro dela. Infelizmente, porque muitos de nós cristãos, que eu costumo dizer que não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, é a igreja joio, que está fazendo com que pessoas percam a credibilidade daquilo que é verdade, que é a palavra de Deus. Vamos continuar. Então, tu só lês livro que foi inspirado por Deus, é isso? Não. Foi isso que ele disse. Que ele não lê a Bíblia, porque não é um livro inspirado por Deus. Então, não existe, como ele acabou de falar, livros que seja inspirado por Deus, a não ser aquele que nós cremos, porque ele não crê que exista livros inspirados por Deus, porque foi isso que ele disse de princípio. Veja o que ele continua a falar. Eu leio, por exemplo, eu leio Augusto Cury, é uma boa obra, eu leio, aprecio os livros dele. Tá bom, Augusto Cury foi inspirado por Deus? Não. Obviamente que não foi inspirado por Augusto Cury. Isto que nós devemos compreender. O que eu quero mostrar aqui é que o ser humano ele já faz crítica daquilo que ele não entende. Não precisamos provar nada para ninguém a respeito da palavra de Deus, porque nós não vamos conseguir provar nada daquilo que está dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é convencimento pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus ele vai dar para aquele conforme aquele for dar para o Espírito Santo, ou seja, a aceitação da palavra é dada pelo Espírito Santo à continuidade do aprendizado da palavra. Mediante o aprendizado da palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai colocar na pessoa que tem o desejo do conhecimento da palavra de Deus a fé.
mediante a fé, o Espírito Santo ele coloca em você o entendimento daquilo que se lê. Não é porque o livro que é inspirado pelo homem, ele possa proclamar a verdade daquilo que é Deus. Um livro inspirado pelo homem, ele é um livro como outro qualquer. Mas a palavra de Deus é um livro espiritual interpretado pelo próprio Espírito para aqueles que querem entender. Você vê pessoas dizerem que eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo nada que leio. Por que será que isto acontece? É como eu disse, o livro Bíblia é inspirado por Deus, pelo teu Santo Espírito, a compreensão daqueles que leem, mas mediante a aceitação de entender aquilo que se lê. Porque se você a princípio já coloca barreiras, obstáculo naquilo que você vai ler, jamais você vai compreender. Olha por que ele não quer ler a palavra de Deus. Não estou entendendo a tua preocupação. Se você tem certeza que a Bíblia não foi inspirada por Deus, qual é o medo de ler? Qual é o medo? Se não é, tá bom. Porque tu só lês livros que não são inspirados por Deus. Ou você tem medo que a Bíblia te molde? Como acabamos de ver, este jovem que foi questionado a respeito das suas leituras, ele já de princípio ele diz que não lê a Bíblia porque não é um livro inspirado por Deus. Há de se compreender que ele já estava pronto de responder que ele não queria ler a Bíblia. Mas a desculpa que já está inerente nele, porque ele não quer fazer parte da leitura da palavra de Deus, é dizer que o livro não é inspirado por Deus, porque não existe livros inspirados por Deus. Mas ele lê alguns livros que não é inspirado por Deus, mas sim por homens. Mas por que se não existe livros inspirados por Deus, por que ele não lê também a Bíblia? Já que ele não compreende que existe livros inspirados por Deus. Porque como nós sabemos, a Bíblia há vários livros e todos foram inspirados por Deus. O que eu quero dizer para você neste momento que, infelizmente, nós, o ser humano, nós somos destituídos da graça de Deus. Ou seja, nós não temos o favor de Deus em nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar este favorecimento, que foi de morrer e ressuscitar, para mostrar para os seus seguidores que existe algo após a nossa morte, após nós sairmos deste mundo. Porque existe a mansão celestial, existe um mundo espiritual que nós vamos fazer parte. Tudo que nós sabemos a respeito da palavra de Deus é somente um pontinho daquilo que Deus quis nos mostrar. Mas existe muito mais daquilo que não era momento para ser mostrado, que nós vamos conhecer quando estarmos na glória com o Senhor. Mas para isto, precisa acreditar. Se você não acreditar, jamais você vai conseguir ler a Bíblia e compreender. É por isso que eu digo que pessoas leem a palavra de Deus e não compreendem. Não é porque elas não compreendem, porque os livros que estão lá são difíceis de compreender. Na verdade, os livros são interpretados pelo Espírito Santo de Deus para aquele que lê. É o único professor que sabe falar conosco a respeito daquilo que está introduzido por Deus pelos homens capacitados por ele para escrever as Escrituras. Essas Escrituras foi dada para nos moldar segundo aquilo que o Senhor Deus ele quer que sejamos santos como ele é santo. Mas para isto seremos transformados no dia a qual será o dia da vinda do Senhor. Portanto, não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite quando alguém for falar daquilo que é de Deus. Portanto, como este jovem, não rejeite a palavra de Deus. Dê para você a chance de compreender aquilo que está sendo levado para você. Eu espero que você tenha entendido
Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.